Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 4 ao 6, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Glória a Deus. Aqui nós vemos o Senhor Jesus ensinando sobre família, sobre casamento, sobre princípios que são fundamentais e irrevogáveis. Deus estabeleceu esses princípios lá no Éden, na criação de todas as coisas. Deus estabeleceu o princípio do casamento entre homem e mulher. Não existe nenhum outro tipo de relacionamento entre dois seres humanos que seja da vontade de Deus, que não é o relacionamento entre homem e mulher, que foi feito macho e fêmea. Então nós temos que entender isso. Aquilo que agrada a Deus é aquilo que o próprio Deus estabeleceu, criou e nos deixou o exemplo registrado na sua palavra. Relacionamento entre homem e mulher, entre macho e fêmea. E ele diz assim, que o relacionamento ele se inicia quando o homem deixa seus pais, a casa de seus pais, quando a mulher deixa os seus pais e os dois se ajuntam formando uma nova família, né? Então, deixará o homem o seu pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Ou seja, não é mais a minha vontade, agora é a nossa. Então, um princípio fundamental de casamento, que agora não é mais dois, agora são um. Os dois se tornem um. Então é a nossa vontade, é aquilo que nós faremos. Não é eu faço isso e ela faz aquilo, não. É nós faremos juntos. Nós decidimos juntos. Tomamos as decisões importantes de nossa vida juntos. Então, deixa de ser dois para ser um. Então, mesmo que nós tenhamos características diferentes, né, que eu tenha característica diferente da minha esposa, que eu tenha uma forma de pensar diferente dela, nós temos que chegar num senso comum e a nossa vida tem que ser uma vida compartilhada e consensual. Um consentir com o que o outro faz. Ou seja, eu tenho que abrir mão da minha razão, da minha vontade. Ela tem que abrir mão da razão e da vontade dela, para que os dois venham usufruir de um desejo mútuo que seja bom para os dois. Então esse princípio de relacionamento foi estabelecido por Deus. E os casais que assim o mantêm juntos, né, que abrem mão de seus desejos, da sua vontade, da sua forma de pensar, evitam brigas, e os seus casamentos perduram por décadas e décadas. E Jesus vem ainda para completar esse raciocínio, de que agora os dois são um, dizendo que não se deve separar aquilo que Deus ajuntou. Então quando você tem um casamento, quando você se casa com uma mulher, e esse casamento é abençoado por Deus, né? O homem não pode separar. Jesus fala, não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Ou seja, o divórcio é totalmente reprovável. O divórcio, o ato de se divorciar é reprovado por Deus. Então, se falar em divórcio é algo que é reprovável. Deus não aceita o divórcio. Deus não faz parte do fundamento e do princípio que Deus estabeleceu que houvesse o divórcio. Porém, ocorrem divórcios. E a palavra de Deus nos diz bem claramente
que Moisés deu uma alternativa para as pessoas que estão casadas, porém ocorre adultério, ocorre traição. Moisés, por causa da dureza do coração do povo, permitiu que lhe fosse dado carta de divórcio, ou seja, a única condição que era aceitável a Deus, o divórcio, é quando uma ou outra parte, né, comete o adultério, a traição. E mesmo assim, Deus ainda insiste para que o homem ou a mulher, né, a parte traída, perdoe a parte que traiu. E que esse relacionamento continue mesmo mediante essa falha. Porque Deus diz que nós temos que perdoar, assim como Ele perdoa os nossos pecados, como Ele perdoou o povo, a nação de Israel durante toda a história, que lhe traía com outros deuses, e Deus perdoava eles. Então o exemplo que nós temos de Deus era para perdoar. Porém a dureza do nosso coração em liberar o perdão, né? Essa dureza do coração, por causa dessa dureza do coração, Moisés permitiu que eles dessem carta de divórcio. Porém só no caso de adultério, de traição e quando não há o perdão. Mas Jesus disse assim, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que estar embasado nos princípios bíblicos, que os dois agora são uma só carne, que eles têm que decidir, pensar, conviver, fazer as coisas juntas, né? Buscar ter os mesmos hobbies, as mesmas práticas, passar tempo juntos, para não dar lugar ao pecado, ok? Então, esse é o princípio de Deus, nós temos que entender isso, né? Que são princípios, e princípios são quebrados. Quando princípios são quebrados, é preciso quebrantamento, arrependimento, buscar o perdão e a misericórdia de Deus, para que nós não sejamos reprovados por Ele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.